Algumas coisas, já sabiam das ordens, já sabiam das precedências, mas o Hellinger, ele juntou tudo formando um corpo único. E aí pôde perceber e atuar e trazer para nós que trabalhamos com isso, essa compreensão maior e beneficiar muito mais gente. Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar exatamente dessas conexões que unem tudo e que, portanto, também tem a ver conosco e com os nossos sofrimentos, sejam eles quais forem, inclusive na dependência aqui, tá? E, claro, esses sistemas são sempre de complexidade crescente. Por exemplo, eu sou menos complexa, embora eu tenha uma mente enorme, uma alma enorme, mas eu pessoalmente sou menos complexa do que a minha família, que é menos complexa do que o meu povo, questões do nosso passado, de nossas vidas anteriores. Compreende? Se a gente tivesse, a cada vida nossa, se libertado completamente daquele sofrimento que a gente viveu, por exemplo, se vamos supor que eu tenha sido muito criança abandonada, tá? E acabei morrendo à míngua, por algum motivo, às vezes até as pessoas, me abandonaram e tal, não foi nada disso, os pais foram presos e mortos. Ele muitas vezes foi morto também, aquela criança morta também, mas como ela estava olhando para os pais, ela não percebeu o que aconteceu com o corpo dela. E ela acaba concluindo que ela está sozinha no mundo. Ela não consegue encontrar alguém que o auxilie, embora sempre os auxiliares invisíveis estejam com a gente. Mas às vezes a gente está tão focado numa coisa só. Acontece isso com a gente hoje, não acontece? Da gente está tão focado que a gente não vê nada do que está acontecendo à volta. Nem vê que tem até aquele momento do trauma primário, inicial. A gente revive aquele trauma primário, seja ele qual for. Por quê? Porque está tudo dentro da memória. Porque se esses personagens, se essa memória está de alguma forma viva dentro de mim, é sinal de que aquele personagem do passado ainda está conectado com o meu personagem atual, que sou eu. Nós somos a alma imortal, o ator. Nós somos isso. A centelha divina, o ator. Mas, durante todas as nossas existências, vivemos vários personagens. Na verdade, a gente cria, né? Às vezes a gente cria, tem os autores que também ajudam a gente, né? Os auxiliares do mundo espiritual que ajudam a gente a encontrar o melhor caminho. Mas, de qualquer forma, quando nós temos um trauma do passado, é porque uma parte nossa, aquele personagem do passado, ficou preso naquela dor. Não conseguiu sair. Então, quando nós renascemos num outro personagem, aquele personagem anterior gruda na gente. Tentando o quê? Resolver o problema. Sempre numa tentativa de resolver. Nem sempre consegue. Aí a gente, por exemplo, qualquer coisa que aconteça com a gente, não, mas ele vai me abandonar ou ela vai me abandonar, e não consegue sair daquela condição de sofrimento, está sempre achando que alguém vai trair, está sempre achando que alguém vai criar a situação. Por quê? Aquela criancinha que estava lá atrás ficou aprisionada no passado. Obsessão não é isso? É exatamente o que a gente faz nas constelações. Só que a gente não diz, embora, gente, tudo muito parecido, porque quando você entra numa constelação, o que você está trazendo como representante? O campo daquela pessoa que está em sofrimento. Então, de alguma forma, você está unindo seu perispírito ao perispírito dele, não está? Temporariamente, não é isso que a gente faz nas reuniões mediúnicas? Não, eu não vou fazer isso, porque isso aí é espiritismo, eu não vou fazer constelação. Gente, é uma forma de abordar, não está tudo conectado com tudo? Então, a minha porção humana pode se conectar com a porção humana de outro. O meu sofrimento, de alguma forma eu tenho, pode se conectar com o sofrimento do outro e pode curar o sofrimento. Tá? Voltando, existem questões também, como eu coloquei ali, o sistema herdado. Que sistema herdado é esse? Né? Existe o sistema pessoal e o sistema herdado. Quando eu nasço numa família,
eu herdo o absurdo e a graça daquela família. Eu herdo por sintonia vibratória. Lembra, a gente nasce numa família por sintonia vibratória, não é? Certo? Não é? Então, por afinidade ou por aversão. Se eu tenho aversão por alguém, eu também estou o quê? Grudado nele. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso aqui, olha. Não, eu não quero ficar perto de você. Olha minha mão grudando aqui, dizendo assim, não quero ficar perto de você. Grudou. Então, não adianta nada a gente ficar querendo afastar o outro que a gente não quer perto de nós. Porque se a gente está afastando, a gente está grudando a nossa energia nele. Por isso que o mestre diz, te entende o teu irmão enquanto está caminhando mãos a ombros com ele. Né? Ele usa outra palavra, ele usa sim, não é o sintém que significa a mesma coisa, né? Qual é a palavra? Não é perdoa, não, ele diz... Reconcilia. Se concilia, obrigada, Tabira, é isso mesmo, se concilia com o teu irmão enquanto está caminhando para onde? Por quê? Porque senão você fica grudado aí, gente. Não vai ter jeito. Você vai ficar ali, ó. E aí, vai nascer de novo na mesma família. Certo? De alguma forma, certo? Por sintonia vibratória. Bom, só que como a gente traz dessa família de origem, quando a gente nasce ali, a gente não herdou o corpo do pai e da mãe? A gente herda todo o passado deles também. Que foi resolvido e que não foi resolvido. Por isso é que muitos, por exemplo, Beethoven, vocês acham que ele nasceu numa família que não tinha nada de música? Não. Ele nasce numa família já virtuosa. Não eram expoentes da música, do piano, mas eles tocavam piano. E eles já tinham todo um estudo para isso. Você precisa de uma estrutura. E hoje a gente já sabe que a gente herda também dos nossos pais, fazendo só um parênteses aqui, tudo aquilo que eles desenvolveram. Sabe? Nessa vida, quando a gente nasce naquela família, a gente herda toda a capacidade também daquelas pessoas. Por exemplo, meu pai era muito estourado, era muito nervoso e impaciente. As mulheres da minha família, eu inclusive, a gente luta para poder manter a calma e a harmonia. É difícil para nós, para minha irmã, para mim, para outra irmã. A gente teve que fazer todo um trabalho, e está tendo ainda que fazer todo um trabalho para poder ficar sereno. A gente tem uma coisa meio, né? Herança, né? A minha mãe é muito criativa, e muitos dos meus irmãos são muito criativos. Então a gente vai herdando essas coisas e vai ampliando a nossa capacidade de estar no mundo, não é? Bom, e o povo a que pertencemos, claro, por exemplo, o brasileiro tem características muito próprias. Nós somos um povo muito mais espiritualizado do que a Europa, por exemplo. Por isso o espiritismo, ele veio, avançou muito mais aqui. Nós temos uma conexão muito maior com Jesus, com Deus, com Nossa Senhora, não é? Do que muitos povos por aí. E isso é uma grande virtude nossa. Por isso é que se diz, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Os espíritos que vão nascer aqui, que nasceram e que estão nascendo e que continuarão nascendo aqui, têm uma sintonia com isso, com a espiritualidade. Uma facilidade para isso. Tá? A nossa humanidade expressa na condição de filhos de Deus. Porque também tem essa característica. Nós que somos humanos, a gente sabe por aí que tem outros que não são tão humanos assim, que nasceram aqui, que vêm de outros lugares e que têm até outros interesses aqui pelo planeta. Mas nós humanos, nós temos que cada vez mais nos
nos percebermos como irmãos, conectados uns aos outros. Não que a gente vai expulsá-los ou agredir esses que não são originários da Terra. Não. Mas a gente percebe que nós, humanos, nós temos algo que é diferente. E que a gente pode perceber-se de uma outra forma, como irmãos mesmo de uma mesma humanidade. Né? Tem uns que têm outras ideias, que não são tão amorosos, mas nós somos. Nós somos. E desenvolver esse amor que nós temos dentro de nós e expandir esse amor é nossa tarefa. Né? Nós, como espíritas, como trabalhadores do Mestre, nós temos esse objetivo. Bom, não é? Aonde? Nesse fluido cósmico universal, nessa inteligência, nessa energia, nesse princípio vital inteligente que abarca tudo e que traz a vida, a diferença de um corpo morto para um corpo vivo é essa energia. Nessa energia está essa organização divina, essa ordem que está permeando tudo. Tudo que é vivo. E se a gente precisar um corpo morto, sim, mas ali tem as células que estão ainda, os elementos que estão vivos, embora não façam mais parte do corpo. Tanto é que eles vão desagregando e vão formando outras coisas. Não é? Não é assim? Ok? Então, essa energia que mantém a vida de tudo é o próprio Deus. Em tudo. Acrescente aí. E é claro que Ele quer que nós avancemos o que? Em direção a Ele. De novo, da mesma forma que Ele se expressa em todos os mundos, Ele cria os mundos. Para quê? E coloca a sua semente em cada ser, em cada criatura, em cada átomo, em cada fóton. Isso tudo é para depois poder voltar para Ele. Com o quê? Com uma consciência ampliada. Sabendo quem é. Cada um de nós veio aqui para o planeta saber quem é. Saber que somos filhos de Deus. E que essa grandeza dele está dentro de nós. E agora, quando a gente se olha, sabendo quem a gente é, a gente pode olhar, perceber que dentro de cada um também está essa sintonia, essa luz, essa presença. E aí está a nossa irmandade, a nossa grandeza. E todos aqueles que se sentem unidos, se sentem coesos e farão com que o amor desabroche, com que o amor vá à frente, porque a gente sente esse amor de Deus por nós, por cada um. E dessa forma, a gente é capaz de olhar o outro da mesma forma amorosa que Deus nos compreende, nos percebe. E é esse o nosso destino, gente, que a gente possa cada vez mais se unir, ampliar esses laços de amor, de confiança, de grandeza, de harmonia, entre todos. Né? E é isso que vai fazendo com que a gente desenvolva o nosso entendimento, que desenvolva o nosso amor, que desenvolva a nossa sabedoria. Porque é isso que a gente veio fazer aqui na Terra. Nos tornarmos cada vez mais prontos para servir ao nosso Pai. Como filhos dele, trazer a sua herança de amor, de paz, de equilíbrio, para todos que estão à nossa volta. Bom, e quando a gente fica aprisionado no sofrimento, gente, a gente tem o quê? Medo de sofrer de novo, não tem? A gente fica inseguro, a gente fica querendo se defender do outro. Por exemplo, essa atitude nossa, que a gente herdou do meu pai, mas por quê?
É todo um mecanismo de defesa. Ó, não chega perto não, hein? Certo? Mas se a gente sabe quem a gente é, como que a gente vai ter dor? Certo? A gente confia, porque a gente sabe que lá dentro do outro tem a centelha de vida também. É meu irmão. É meu irmão. E se a gente começa a olhar para todos assim, que é o meu irmão também, gente, a coisa muda. Uma vez o Heringer estava falando de um seminário, e aí uma moça se aproximou dele e falou, que já estudou com ele, falou assim, Heringer, nós fomos presos pelos... Era um grupo terrorista, Regular, sei lá, como é que era o nome lá do negócio. Eles foram presos, ela estava junto. E quando eles estavam ali, naquela tensão máxima, ela começou a olhar para o chefe do grupo e pensar nos pais dele, na mãe e no pai que estavam junto dele. E ela começou a orar por eles, orar por ele, por eles. Daqui a pouco ele pega ela por aqui, sai embora, vai embora. E tirou ela do grupo. Nunca mais ela conseguiu saber dos outros, mas ela foi libertada. Por quê? Porque ela olhou com amor para aquela pessoa. Ela foi capaz de ver a humanidade daquela pessoa sem medo. Ela simplesmente olhou, percebeu. Aqui está Deus também, dentro dele. Ali estão seus pais. Gente, tenham confiança. Confiança. Tempos difíceis a gente está vivendo e vai viver mais. Tenham confiança absoluta em quem somos. Na nossa realidade interna. Nessa filiação divina. Tenhamos confiança. É isso que nos cura. É isso que nos liberta. É isso que nos ampara. Só isso. Tempos difíceis a gente já viveu muito. A gente vai viver e está vivendo. Confiado. Não tem problema. Se você está com Deus, você supera tudo isso. Exatamente. Então, confia. Confia. Absolutamente confia. Para tudo, gente. Para tudo. Então, eles descobriram o seguinte, que quando você tem um grupo, no caso, era terapeuta de família, então era terapia de família, eles descobriram isso dentro da família. Mas depois perceberam que isso vale para as organizações, para os países, vale para tudo, tá? Então, o que eu vou falar aqui vale para tudo, tá bom? Porque são ordens gerais, são ordens do amor, mas são ordens gerais, que sintetizam como os sistemas se processam, tá? Família é um sistema, o povo é um sistema, eu sou um sistema, vocês, cada um é um sistema, tá? O sistema humano é um sistema também, né? Então, primeiro tem a ordem de precedência. O que é a ordem de precedência? É a ordem em que um elemento, e aí eu estou falando elemento, eu estou me chamando de elemento, tá? Se percebam dessa forma, porque é mais fácil do que um homem, uma mulher, é um elemento. Entra no sistema. Porque a gente pode fazer também uma constelação, por exemplo, eu e a minha casa. A casa não é uma pessoa, é um elemento. Então eu me coloco como elemento também desse sistema, tá? Eu e a minha casa. Então, quando eu entro num sistema, quando eu, por exemplo, eu vou me casar, ou encontro um parceiro, vou me casar. Quem tem precedência entre os parceiros? Nenhum. E os dois chegaram ao mesmo tempo, decidiram ao mesmo tempo formar o casal, então nenhum tem precedência. Certo? Ok? Agora, vamos supor que nasce o primeiro filho. Quem tem precedência? Os pais. O filho está em segundo lugar. Esse primeiro filho. Depois nasce o segundo filho. Quem tem precedência? Os pais, o primeiro filho, o segundo. Nasce o terceiro. Os pais, primeiro filho, segundo
Tá? Então, é a ordem de precedência, é a ordem de quem entra no sistema, na ordem que ele entra no sistema. Tá? Por isso é que tem uma frase que eu gostei muito uma vez. Foi o jogador que falou. Falou assim: fulano chega agora e já quer sentar na janela? Não pode, gente. Tem uma ordem de precedência. Percebe? Tem uma ordem. Não pode assim chegar e, não. Por isso é que algumas empresas também não funcionam muito bem. Por quê? Porque eles trazem alguém de fora, por exemplo, para guiar, orientar aquela sessão, por exemplo. Não dá certo. Por quê? Ele chegou de fora, ele chegou depois. Entendeu? Então ele vai ser boicotado, ele vai criar um mal-estar dentro daquele grupo. É muito melhor que você prepare alguém dali para tomar aquela posição de chefia, tá? Né? Outra coisa também dá muita confusão. Os pais se separam, tá? Aí o homem ou a mulher, um dos parceiros, encontra uma outra pessoa, um outro parceiro, e essa pessoa começa a querer mandar nos filhos. Vai dar certo? Quem é que chegou primeiro? O parceiro que estava, vamos supor, a mãe e os filhos. O outro chegou depois. Como que ele pode chegar dando piruada, gente? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele tem que perceber que o lugar dele é com a mulher, mas não com os filhos. Ele pode ser amigo dos filhos, mas ele não tem nenhum poder sobre os filhos. Nenhum. Da mesma forma, o homem quando traz uma nova mulher. Tá? Pertencimento que é. Se eu nasci nessa família, eu pertenço a ela. E eu tenho direito de pertencer a ela, independente do que aconteça comigo. Antigamente, era muito comum que quando, vamos supor, uma moça engravidava, dava um mau parto mesmo, ele era expulso da família. E a gente sabe de algumas situações assim, que a gente vê nos trabalhos de constelação hoje, que isso aconteceu no passado. E isso tem uma marca, gera uma marca. Gente, essa pessoa foi excluída da família. Só que ela tem direito de pertencer. O que vai acontecer? Alguém mais novo, de uma geração que nasceu depois, às vezes nem sabem mais da história qual foi, ela vai agir de tal forma a trazer aquele que foi banido para dentro do grupo. Então, às vezes, os rebeldes, às vezes não, sempre, os rebeldes sempre têm uma causa. Sempre, se você for buscar, entender o que aconteceu, for buscar a origem do problema e a constelação preventiva, você vai perceber que houve alguém que foi excluído. Às vezes um pai que bebia, e ele foi sumariamente deixado para... Não, a gente não quer mais você aqui, vai pra rua. Essas coisas sempre são nefastas para a família. E alguém vai responder por isso. Alguém vai trazer aquele que foi excluído para dentro do grupo de novo. De que forma? Através das suas atitudes agressivas, intolerantes, através das brigas que ele vai causar na família. Tá? Vai fazer. Não tem como. E outra coisa é o equilíbrio, a última ordem, equilíbrio de dar e receber. Quando eu faço algo para alguém bom, é natural que o outro retribua isso. Tá? Isso é muito importante, por exemplo, entre os casais. Tá? É muito importante numa empresa, é muito importante aqui no grupo, está todo mundo dando alguma coisa. Naquilo que você pode, não é igual ao outro, mas é naquilo que você pode. Por exemplo, todos nós estamos nos beneficiando aqui da casa. Então, que a gente possa contribuir com o nosso pensamento, que seja uma prece.
Com eu hoje vou lá limpar as plantinhas, tirar o matinho, eu hoje vou fazer o cafezinho, enfim, que todos nós possamos contribuir de alguma forma, na medida das nossas possibilidades, com um bom andamento do grupo. E isso é benéfico para o grupo, para nós. Por quê? Porque a gente sente que está fazendo a nossa parte, dentro do que a gente pode. Quando a gente fica só de boquinha aberta recebendo, gente, isso a gente recebe dos nossos pais, e é legítimo, tá? Por que é legítimo? Porque a gente é muito pequenininho. E como que a gente vai retribuir depois? Cuidando dos nossos pais, quando eles ficam idosos, e cuidando dos nossos filhos. A gente está devolvendo à vida aquilo que a gente recebeu. Quando a gente cuida das crianças, eu não posso cuidar das crianças, não tenho filho. Então faça alguma coisa pela sociedade, pelos filhos do mundo, pelos meus irmãos, pelos seus irmãos do mundo. E você vai estar contribuindo também. Todo trabalho, ele é uma forma de equiparação, de equilíbrio entre dar e receber. Por isso a gente tem que fazer sempre com a postura correta, qualquer trabalho. Percebendo que a gente está oferecendo, não por dinheiro, mas porque você está contribuindo para o mundo, para o equilíbrio de tanto que você recebeu no mundo. Muitas vezes a origem dos bloqueios que a gente traz aqui estão relacionados, muitas vezes não, gente, sempre, porque a gente não respeita essas ordens. Aí a gente vai estar em sofrimento, tá? Não tem como, sabe? Se a gente está fora da ordem, se a gente está em desordem, vai atropelando tudo e borracha lá na frente, né? Tá? Então, a gente trazer, despertar, estudar para cada vez mais trazer o entendimento para nós é altamente desejável. A gente precisa disso, precisamos parar, observar tudo que a gente fez durante o dia, é muito importante. Perceber, eu fui legal? O que eu fiz que não foi muito bom? Porque aí a gente vai, hoje eu não acertei nessas coisas, mas amanhã eu vou fazer melhor. Senhor, me ajuda aqui, me orienta para que eu faça o melhor da minha vida, porque eu quero te servir. Eu tenho um amor tão profundo por você. Me auxilia, me guia. E para isso também, gente, a gente está aqui numa comunidade. Para um poder ajudar o outro nesse processo de crescimento. Um grupo como essa casa tem uma enorme capacidade de auxílio mútuo, de amparo mútuo, para que a gente possa, com maior facilidade, superar as nossas dificuldades. Vamos contar com isso, um ajudando o outro. Não percebam as críticas como algo, eu não quero nada, fica me criticando aqui. Gente, se tem uma crítica, o que ele está falando exatamente? O que eu fiz que não foi tão legal? A gente muitas vezes não é muito legal mesmo, não. Então, poder ouvir o outro com atenção, poder perceber o que o outro está dizendo. Às vezes o problema é do outro, tá certo? Ele está nervoso, irritado, né? E aí ele fica projetando essa irritação para o outro. Tudo bem, mas aí você sabe que é do outro e você... Tá dura a vida, né? Tá cheio de problemas. Então traz entendimento. Me desculpe, é verdade. Desculpa, eu falei grosseiro com você, mas não é nada a ver com você, porque eu tô cheio de problemas. Posso te ajudar em alguma coisa? Para isso que a gente está no grupo, gente. Para isso. Os homens se auxiliam mutuamente e o nosso crescimento vem através dos próprios homens. É assim que Deus se manifesta. Deus se manifesta aos homens através dos próprios homens. Não é? E assim a gente vai caminhando em direção à luz. Todos nós. Jesus veio nos ensinar a sair do sofrimento, sintetizando toda a cura em 2 mandamentos. Não foi? 2 mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua vontade,
com todo o teu amor. E o segundo, que é semelhante, como que ele fala que é semelhante a esse? Como assim? Porque dentro de cada um de nós tem uma centelha divina. Quando a gente percebe essa centelha dentro de nós, a gente percebe no outro. Tem uma história muito bonita. Teve uma moça que um dia disse para o mestre: Senhor, eu não amo a Deus. Aí o mestre perguntou: mas não há ninguém a quem você ame? Eu amo muito meu sobrinho. Eu amo muito meu sobrinho. Pois então, você está amando Deus através do seu sobrinho. E, então, o retorno à harmonia. Como realizar isso, né? Esse retorno a essa harmonia é exatamente o que a constelação vem propor para a gente. Buscar aquele momento inicial de sofrimento, onde a gente desequilibrou, onde a gente ficou perturbado, onde o nosso entendimento se confundiu, se atrapalhou. E restaurar isso, essa ordem primordial. Restaurar esse momento antes do sofrimento maior, para que você possa reencontrar-se e libertar esse personagem do mundo espiritual para Deus. Essa é a cura. De todos nós, em algum momento, gente, mesmo sem fazer constelação, a gente faz isso. Quando a gente diz, por exemplo, assim: ele fez isso, mas ele não estava bem naquele momento. Olha só, o meu entendimento perdoou aquela pessoa. O que acontece comigo? Eu fico bem, o meu coração fica leve. E eu deixo que o outro também tenha o entendimento dele no momento dele. Possa crescer na luz também, assim como eu, que tive a graça de receber esse entendimento. Ai, Senhor, obrigada. Obrigada por esse entendimento. Obrigada por ter percebido que ali o meu irmão não estava bem. Eu também não estava, porque senão nem tinha brigado. Mas agora eu estou bem. Então eu posso compreender que ele não está bem. Posso te ajudar de alguma forma? Tem algo que eu possa fazer por você? Mas, gente, lembrando sempre que a gente não pode invadir o outro. Então, perguntar: tem algo que eu possa fazer por você? Mas jamais eu vou fazer. Calma. Não é assim. Pergunta. Uma vez, a minha mãe, ela anda mal. Então, há uns 2, 3 anos atrás, a gente ia ao supermercado juntos. E o meu outro irmão estava com a gente e ele falou assim: não, deixa que eu levo o carrinho. Aí ela olhou assim: por que ela queria ficar no carrinho? Ela não anda bem. Então, ela ia apoiada no carrinho e ela ia andando. Percebem? Então, ajudar, mas perguntar o que aquela pessoa precisa. O meu irmão achou que estava fazendo melhor, levando o carrinho. Não. Ela precisava do carrinho como um ponto de apoio. Né? Então, não invada o outro. Não invadamos o outro. Deixa o outro no tempo dele. Reza para ele. Se ele está em erro, em desequilíbrio, perturbação. Reza. A essência divina, Deus dentro dele, vai encontrar o melhor caminho. E a gente não sabe qual é. Mas Deus sabe. Deus sabe. Então vamos confiar absolutamente nesse poder, na presença de Deus, não em nós, mas em cada um. Ok? E, justamente, a gente vai identificar o bloqueio, vai entender o que está acontecendo, vai liberar, vai transformar, vai dizer assim: olha, voltando àquele exemplo inicial, seus pais também já morreram, por isso que eles não acolheram você. E você também já morreu.
Vem, olha só quem está aqui te buscando, quem te procurou durante todo esse tempo, quem está perto de você e você não viu, porque você estava aprisionado no sofrimento. Só também está aqui. Vai com ela, né? Segue para a luz. Não é? Segue para o mundo espiritual. E aí, a gente também restaura essas energias perdidas, porque quando a gente está num intenso sofrimento, gente, a gente perde muita energia. Vocês já notaram isso? O que a gente entra quando a gente entra, por exemplo, no processo depressivo? A gente não aguenta fazer nada. Porque a gente perdeu energia. De alguma forma. Ou roubaram da gente, às vezes roubam também. Né? Mas a gente perdeu energia. Então, tem que restaurar essa energia. Por isso o passe é tão importante. Por isso a prece é tão importante, rezar por alguém, mentalizar alguém é tão importante, aquele que está perdido. Senhor, amparai, cuidai da pessoa, ela precisa. Tu sabes o que fazes. Eu não sei, mas tu sabes. Cuida dela. Olha só você dando um banho de luz naquela pessoa. A gente ama. E para aqueles que a gente não ama mais ainda. Não é? Porque são as dificuldades que a gente tem que reorganizar e saber. Né? E agora? Ops. Vou voltar aqui que eu pulei. Para que cada elemento do sistema possa se identificar e se conectar à essência divina que o habita. Isso aqui é o que a gente veio fazer. Quando a gente está num trabalho, seja ele qual for, de equilíbrio, de paz, de harmonia, como é essa casa aqui, a gente está querendo que o outro volte a encontrar ele mesmo. A essência que nos habita. Para quê? Para que a gente possa cumprir os altos fins da nossa existência. Gente, a gente não veio aqui por pouco, não. Cada um de nós, não importa o que a gente esteja fazendo, a gente é o portador da luz. Deus está aqui, ó, o tempo inteiro conosco. E vou contar mais uma coisa para vocês. Se ele parasse 1/1000º de segundo de pensar em cada um de nós, a gente desintegrava. A gente só existe porque ele está todo o tempo pensando em cada um de nós, vivendo em cada um de nós. E é para isso que a gente veio, para honrar essa presença, para trazer isso para o mundo, essa consciência, esse amor, essa grandeza, essa harmonia, esse equilíbrio. Essa é a nossa tarefa, de cada um de nós. Isso. Lembre-se sempre de quem você é. Lembra, você é um portador da luz, lembra disso. E todos os milagres podem acontecer por conta disso, porque você é um portador da luz. Lembra, você é o próprio milagre. Lembra disso. E agora, eu vou encerrar com uma prece que eu gosto muito. E toda semana, na sexta-feira, quando eu chego lá para trabalhar lá no CAPS, com dependência química, eu reúno todo mundo, vamos lá, vamos rezar. E é essa prece que eu faço. E a gente sente, e com certeza vocês vão sentir aqui, a gente sente essas bênçãos de Deus assim, descendo sobre todos nós. E a gente não tem tido problemas, ó. Antes tinha muito. A paz vai reinando na medida em que a gente se coloca como um portador da luz, da paz, do amor. Nós somos. Todos somos. E a prece é assim. Vou convidar vocês para a gente rezar aqui. Bom? Pai amado, Tu és onipresente. Tu estás em todos os teus filhos. Desperta teu poder de cura
corpos, em nossas mentes e em nossos corações. Mais uma vez, Pai amado, Tu és o Deus. Tu estás em todos os teus filhos. Desperta Teu poder de cura em nossos corpos, em nossas mentes e em nossos corações. A última vez, bem baixinho. Pai amado, Tu és o Deus. Tu estás em todos os teus filhos. Desperta o Teu poder de cura em nossos corpos, em nossas mentes e em nossos corações. Muito obrigada. Não estava mais sozinho, perdido no caminho, enfim me encontrei. Entendi que ser do bem e concorde vai além. Deus está comigo, eu sei. Não sou das más, pois eu estou contigo. Te amo tanto, és mais que um amigo. Sempre suas lágrimas, acredite em mim. Abra um sorriso, pois também me dói te ver assim. Abra um sorriso, pois também me dói te ver assim. Vamos lá, vamos lá.